quais elementos arquitetônicos em um projeto mais vai valorizar a casa? Eu acho que um espaço bem pensado, às vezes nós temos um imóvel que é para venda, então não tem uma família ali específica para me pensar para ela. Eu estou, por exemplo, construindo para vender depois. Mas aí, se eu faço um imóvel e quem meu possível comprador vê que aquilo foi bem pensado, vê que tem uma iluminação interessante, vê que todos os espaços eles têm uma iluminação natural, uma ventilação, então ele vai entrar naquele imóvel, já vai sentir aquele ar fresco dentro dele, ele vai pensar o cuidado que teve naquela construção. Não foi, construir a casa e vou vender. Ela foi realmente pensada para ser o lado de alguém. Então, espaços com ventilação, com iluminação. Quando a gente faz para venda também, às vezes quem está construindo a casa pede para fazer imagens, para mostrar, ó, aqui está sem nada, mas olha o potencial que pode ficar aqui. Então, o possível comprador já consegue visualizar bem como é que vai ficar e se visualizar ali também. Uhum, é. Eu acho que isso. Nós estamos aqui no exemplo clássico de uma arquitetura bem feita. Sim. Porque minha casa já tem 33 anos, eu acho, tem 35 anos, porque nós construindo já tem 33, eu acho que eu casei, e aqui nós estamos na sala, um ambiente claro e ventilado. Ventilado. Todos os ambientes da minha casa têm uma iluminação natural e todos os ambientes têm uma circulação de ar. Mas por quê? Porque foi projetada por um arquiteto. Pois Aí, e 35 anos depois, a gente ainda tem. uma ótima arquitetura. Entendeu? Aí, se você está vendo que o arquiteto é um investimento excelente, 35 anos depois, a gente ainda está aproveitando e gozando dessa arquitetura. Sim. Não é? Você acha que hoje as pessoas estão mais conscientes da importância de um projeto arquitetônico? Sim, eu acho que desde a pandemia isso reforçou bastante, porque nós fomos obrigados a passar muito tempo em casa e querendo não reparar muito na casa, né? Olhar cada cantinho, ver, eu podia mudar isso, melhorar isso. Então isso fez com que as pessoas dessem mais importância à casa e não só ao externo, digamos. E também tem a questão hoje que é muito questão de casas e comércio, é muito mais fiscalizado por parte dos órgãos públicos. Então, às vezes as pessoas têm consciência ou elas não têm, mas são obrigadas a ter, porque quando a gente faz uma construção, é obrigatório alguém assinar aquela responsabilidade. O seu pedreiro não pode assinar essa responsabilidade, a não ser que ele seja um arquiteto ou um engenheiro. Então, de uma forma ou outra, sim. Duda, o que você recomenda para quem está pensando em construir ou reformar uma casa desde o início? Projeto. Mais uma vez, projeto. O projeto desde o início, um projeto bem pensado, não é? Exato. Hoje as pessoas não têm muita noção de questão do tempo. Que momento eu contrato o projeto, que momento eu começo a executar. Então, o passo inicial é o projeto, é você chegar, de preferência no nosso escritório, mas se não, em algum arquiteto, expor as necessidades, se é uma loja, se é uma casa para me morar, é uma casa para me vender. Mesma forma, se é uma loja para morar ou para vender, expor suas necessidades para o arquiteto. Se já tem terreno, se não tem, com isso vai ser filtrado as informações, a gente passa orçamento, topando, a gente elabora o projeto. Então, quando a gente vai iniciar a execução, nós pedimos em média no nosso escritório, por exemplo, 45 dias. Então, já é um bom tempinho antes que você tem que se programar. E aí, com o projeto, você inicia a execução e tanto também a licença de construção, porque tem que vir junto, senão pode acarretar da prefeitura vir e embargar sua obra. Ô, Duda, falando nessa situação, minha gente, de projetos, quando você for pensar em construir sua casa, vamos falar aqui em uma residência. Aí o que é que você tem que pensar? Eu casei agora, eu quero ter quantos filhos, não é, Duda? Porque minha casa vai ter quantos filhos? Eu gosto de lazer, eu não gosto. Tem que pensar muito bem pensado, porque às vezes, novamente, voltando para a minha casa, nós estamos aqui há 35 anos, às vezes é uma casa que você vai morar por muitos anos, é um
um lugar que você vai viver por muitos anos. Então, pense tudo nos mínimos detalhes. Ah, eu estou sendo muito chata com o arquiteto, estou pedindo demais. Peça, não é, Duda? Nosso Peça, trabalho é esse. mas pense que vai ser um investimento, às vezes, para uma vida, ou às vezes para um longo tempo. Então, façam bem pensado, porque se caso você pensar em vender no futuro, vai estar uma casa bem, bem pensada, programada para a pessoa viver com conforto, não é, Duda? Exatamente. Nessa conversa que a gente tem com o cliente, é sempre perguntando, e daqui a 10 anos, como você se imagina? Porque às vezes chega cliente para a gente que só tem uma moto, ou que só tem um carro. Mas e daqui a 5, 10 anos, você pensa em ter outro carro, um carro maior? Porque até a questão da garagem, eu posso dimensionar uma garagem para um carro popular ou um carro de carroceria. Então, Aham. imagina se eu projeto lá para um carro popular e de repente a pessoa compra uma Hilux. Já vai ter que derrubar a sala para entrar É. a Hilux. É. Então, tudo isso se é pensado nos mínimos detalhes. Até quando por exemplo, para um casal de idade mais avançada a gente já vai saber que o banheiro ele tem que ser mais confortável, que os corredores têm que ter mais espaço. Às vezes eu quero uma casa que é primeiro andar, é térreo, é social embaixo, íntimo lá em cima. A gente tem o cuidado, nos mínimos detalhes de, por exemplo, tentar deixar um quarto lá embaixo, porque às vezes, é, a esposa, ela vai engravidar. E para ela subir e descer a escada? Ou o meu marido precisou fazer uma cirurgia, não vai poder subir a escada por 30 dias. Aí ele vai ficar preso lá em cima. É. Então, todos esses pormenores a gente vai pensando. E, como eu sempre falo, não é um investimento financeiro que vai ter a mais, é só a casa que ela vai estar bem pensada para a realidade de cada um. Duda, para fechar as perguntas, qual é a dica que você daria para quem quer fazer? Falamos muito sobre tudo isso, mas, mais uma vez, pergunto: qual a dica que você daria para uma pessoa que quer fazer um imóvel funcional, bonito, confortável, feito por Duda Paulino? Uhum. Então, como eu bato sempre na tecla, o projeto, né? Isso. E aí a gente pensando ao longo prazo, a questão dos materiais, porque às vezes a gente tem um projeto, e só que tem outras questões, tem quem vai executar, tem o material que eu vou comprar. Então, o projeto ele é extremamente importante, mas o projeto ele não salva um serviço ruim, nem um material ruim. A gente não está falando aqui, entrando no mérito de é um porcelanato de alto padrão ou é uma cerâmica de quinta. São materiais que vão funcionar para cada ambiente. Por exemplo, no banheiro eu colocar um piso escorregadio. É o mesmo preço do banheiro, do piso correto. Mas aí, por falta de informação, eu coloco o escorregadio. Então, isso não vai fazer a casa funcionar, principalmente ao longo do tempo. E também a mão de obra. A mão de obra ela é muito importante porque a gente pega muitos casos de eu tenho um projeto aqui, eu investi em um projeto. Se meu executor não seguir, o dinheiro que eu paguei no projeto Vai embora. vai embora. Então é ter esse cuidado de tudo correr como tem que ser e não sair atropelando as etapas ou alterando, porque tudo isso vai ter um prejuízo. O projeto foi feito pensado para durar a longo prazo, então se eu mudo ali, então já não posso garantir essa funcionabilidade da casa, do comércio, seja o que for o imóvel. E às vezes tem que ter esse cuidado, não estar mudando coisas essenciais, porque depois dá problema. Ontem mesmo, aqui em Santa Cruz chovendo, eu escorreguei em uma calçada lisa, colocaram uma cerâmica em uma calçada aí lisa, e eu não caí porque a moça me segurou. Aí vejo o perigo e a responsabilidade civil do dono da casa, porque se Deus me livre e me guardou, eu tivesse caído e tivesse acontecido alguma coisa mais séria. Mas eu escorreguei numa calçada de cerâmica lisa. Como é que a pessoa faz uma calçada de cerâmica lisa? Pois é. Não é? Exatamente. É um perigo. E assim, a gente sabe tanto da rotina do pessoal da nossa região, que não tem tempo de estar, eu não posso parar meu trabalho, meu comércio ou minha feira para estar aqui dentro de uma construção fiscalizando. Então, às vezes, o cliente, ele nem sabe que foi colocado ali. O pedreiro disse, deixa que eu resolvo, e só colocou. Às vezes acontece de ser realmente dele não saber.
Por isso, o projeto vai estar lá especificando que é aquilo que tem que ser feito. Às vezes, o pedreiro não sabe o que é, se ele vai ligar, Duda, isso aqui eu não entendi, como é que eu faço? Ele não vai chegar para o dono e dizer, olha, não entendi, para o dono chegar, olha, ele não entendeu, isso toma muito tempo. Então, a gente fica nessa ponte direta para sanar todas as dúvidas e também possíveis erros, para que quem esteja lá construindo não perca seu tempo, sua vida, seu trabalho, para estar se dedicando àquilo. A gente sabe sim que tem que ter, né? Tá pertinho, entender bem o que está sendo feito, mas não o tempo todo. O que a gente puder resolver sem estar pressionando a aperrear o cliente, a gente faz. Muito bem. E aqui nós queremos agradecer a Duda Paulino, que pegou, deu um pouco do seu tempo para essas informações valiosas para a gente, para quem quer construir e para o nosso canal também, tanto do YouTube como do Instagram, minha gente. Nos sigam para mais entrevistas. E Duda também, qual é o teu arroba, Duda? Meu escritório é o Concreta Arquitetura, é o @concreta.arq. Lá vocês vão ver muita obra legal e conteúdos legais que a gente traz para o dia a dia das pessoas. E eu agradeço bastante a oportunidade também, eu acho muito interessante isso que você está fazendo, de educar, tanto seja seus clientes ou até seguidores que admiram seu trabalho. Às vezes tem essas dúvidas corriqueiras e conseguem sanar através desses conteúdos que você está trazendo. Que bom. Muito Obrigada. interessante. É essa a intenção, porque no dia a dia a gente vê tantas perguntas que aí eu digo, eu vou trazer profissionais de cada área para estar respondendo as perguntas para os seguidores, para os clientes. E muito obrigada. Eu que agradeço. Continue para ver as próximas entrevistas, viu, gente? Tchau, tchau.